Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficialcast. Hoje eu estou com o Gustavo Personal. Prazer, obrigado, viu, pelo convite, viu? Eu que agradeço a tua presença aqui. Tô felizão. A gente quer conhecer mais sobre você, sobre a sua história. Como que você começou? Você já começou no digital? Ou primeiro você começou offline e veio para online? Como é que é essa história? Eu acho que o começo vem da personalidade, vem do trabalhar com o público. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade ali de garçom, monitor. Então você, em várias festas, várias pessoas, várias personalidades, gente mais rica, gente mais pobre, gente que fala mais rápido, mais devagar, gente chata, gente legal. Você vai pegando esse contexto da galera e garçom, DJ, mexendo muito com música, todo esse lado artístico veio de buffet, eventos e tudo mais. Aí depois entrei na faculdade de Educação Física e usei isso a meu favor. Então todo lugar onde eu entrava eu queria ser o melhor. Então se eu era o DJ, o Capitão América, que eu tinha que me vestir e tudo mais, eu queria assistir o filme, via as músicas, e entrava me sentindo o Capitão América, para incorporar tudo. Então, aí depois eu peguei tudo isso e usei nos meus vídeos e aí deu bom, porque aí ficou legal, ficou dinâmico. Cada hora eu uso um vídeo, cada hora eu uso uma música, um ângulo, aí ficou legal nisso. Mas basicamente foi nisso. Você sempre quis fazer educação física? Como é que Não, eu era gordo, né, ali uns 13, 14, eu engordei trabalhando buffet, comendo salgado e tudo mais, aí engordei. Aí depois o pessoal começar a me chamar de tetuda, aqueles negócios e tudo mais, aquela zombaria, que eu não, o pessoal às vezes vai falar, o pessoal fazia bullying, eu agradeço o bullying que fizeram comigo. Porque bullying te construiu. Meu, sim. Na verdade, assim, o que me construiu, pra ser sincero, em tudo isso daí de resultado, mais de 3 milhões de faturamento só no método Hipertrofit, fora outras coisas, veio da dor. Então, assim, a dor não no sentido romantizado de falar, não, tipo a dor mesmo de você entender que ou você vai ganhar ali instantaneamente com o que você está aprendendo no dia a dia fazendo, ganhou instantaneamente, ou você vai perder, aprender com essa perda e ganhar futuramente. Então você sempre ganha. Então eu costumo até dizer, mesmo se morrer alguém, se morrer meu pai, se morrer minha mãe, se morrer eu, também estou ganhando. Se meu pai morrer hoje, ele vai estar mais perto de Deus, por exemplo. É triste pra mim que tô aqui, mas é bom pra ele. Então, por exemplo, tá entendendo? Então, tipo assim, aí você vê o lado bom em tudo, nesse sentido. Aí eu fui colocando isso na minha cabeça. Ali em 2020, quando veio a pandemia, os eventos fechou, eu fui pra rua vender bala no farol, paçoca, pra poder pagar a faculdade de Educação Física. Mas a paixão mesmo veio no emagrecimento, disso daí, emagrecer ali nos 15, 16 anos, e ver que eu gostei daquilo, eu queria entender. E como eu sempre busco fazer o meu melhor em tudo que eu toco, eu falei, não, para eu saber fazer certinho, não basta eu ficar estudando. Aí na época eu estudava Leandro Twin, ficava assistindo os vídeos dele e tudo mais, tipo, todos os vídeos. Hoje minha base, assim, de entendimento muito veio do que eu fui estudando com ele. Com os artigos que ele ia comentando e tudo mais, depois ia buscando tudo mais. Aí eu fiquei feliz com isso, gostei, me interessei, e aí fui me aperfeiçoando. Aí chegou na faculdade, os 4 anos de faculdade, falei assim, eu vou descer além disso daqui. Vou até o fim, não quero saber, não fui pra trote, não fui uma vez pro bar. Minha mãe morre hoje se eu estiver mentindo. Não fui uma vez pro bar, não fui pra trote nenhum, fui pra nada. Eu falei, eu quero ficar esses 4 anos. Tem gente que fica, não que eu seja contra curso ou tudo mais, mas tem gente que fica obeso intelectualmente falando, que quer pegar conteúdo e às vezes não sabe passar pro público o necessário, o básico ali pro fim ali de ajudar de fato. É mais pelo ego dele de querer saber tudo e ser o sabichão, por exemplo. Então, eu fui estudando ali os 4 anos da faculdade, terminei a faculdade, e aí eu falei assim, eu quero ficar 1 ano de personal presencial para ver como que é a rotina, para passar na pele. Então, eu fiquei ali acordando 6 horas da manhã, às vezes 5, indo até meia-noite, indo pra academia ali, aqui, e treinando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Fiquei 1 ano nessa e ao mesmo tempo trabalhando com online. Foi aí que eu profissionalizei ele. Nesse ano do personal, eu profissionalizei. Eu falei, não, quero ter resultado dentro do online, na vertente de consultoria, né? Na vertente de ajudar as pessoas nesse sentido de emagrecimento, definição. E nessa eu comecei a estudar o marketing da internet, estudar a pessoa, o ser humano em si, a cabeça dele, né? Porque a internet, quando o pessoal fala, vamos estudar a internet, marketing, você não está estudando isso exatamente, você está estudando a pessoa, né? Como manipular ela para o bem, para ela olhar um conteúdo que às vezes ela não está nem aí,
por exemplo, emagrecer o bíceps, como treinar, as pessoas não estão nem aí às vezes para isso. Só que você capta a atenção dela de um jeito interessante, ela fica e você consegue ajudar uma pessoa e passar um conteúdo legal. Então, basicamente, foi nessa brincadeira aí, resumindo assim. Então, desde quando você se formou, você já tinha o pezinho no online? Sim, eu já postava um videozinho meu ou outro treinando, já explorava os stories, né? Já fazia uma coisa ou outra, mas nada profissional, nada recorrente, nada voltado para consultoria ainda. Era mais meu dia a dia mesmo, que eu gostava de postar uma coisa ou outra assim, eu postava. Foto, essas coisas, mas nada... E aonde que veio o boom aí das tuas redes sociais? O boom veio quando eu postei aquela trend do... Eu treino para hipertrofia, e é claro que blá 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 blá, lembra? Aí o pessoal de todas as áreas fazia. Aí na época foi muito engraçado, né? Você vê como que o instinto, às vezes você precisa escutar ele, né? Eu tenho muito esse negócio de sentir a energia das pessoas. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, isso eu sempre tive. Eu acho que é um sexto sentido meu, assim. Sem ela abrir a boca, eu sei se ela tá preocupada, se ela tá de bem com a mulher, se ela tá brigada com alguém. Não sei explicar. Aí, isso nos vídeos eu também sinto. Eu termino de gravar um vídeo, eu sei quando ele vai ser mediano, quando ele vai ser bom, quando ele vai ser fraco. Aí eu vi essa trend e falei, eu vou fazer do meu jeito. Que o pessoal faz muito, às vezes, maquiado, assim, muito... Eu falei, vou falar do meu jeito mesmo e dane-se. Aí eu fiz do meu jeitão lá, dinâmico, tudo mais, aí o vídeo bateu 3 milhões de visualização. Aí o próximo eu acertei também, aí foi batendo um monte de visualização no Instagram, mas o boom foi no Instagram mesmo, e com esse vídeo, há 1 ano e meio atrás, ou 2 e meio, por aí. E como é que você conseguiu canalizar essa, porque chegou um monte de gente que nunca tinha te visto na tua página. Certo. Como é que você conseguiu direcionar isso para um produto? Como que eu fiz para direcionar? Eu sempre tive a ideia de quando eu vou gravar um vídeo, todos os meus vídeos, ou até quase todas as fotos, mas isso no vídeo, todos os vídeos, eu passo algum conteúdo. Sempre para ser o cara que chama atenção, mas que passa alguma coisa interessante. Para o pessoal me enxergar como professor. Porque atenção por atenção, você chama botando a melancia na cabeça e rebolando. Só que isso não converte em vendas, né? Então você tem que trazer uma autoridade, uma dica, alguma parada assim, para a pessoa falar, nossa, caramba, da hora esse negócio. Junto a isso, você mostrando o seu resultado, porque você aplica as coisas que você faz, né? Você é uma pessoa ética, você fala e faz, né? E mostrar os resultados dos seus alunos. Juntando tudo, foi ali que as pessoas vão te enxergando como profissional, tudo mais, me enxergaram como profissional, essas coisas do tipo. E hoje, o que você tem para oferecer no teu produto? Consultoria individualizada, planilha de treino? Eu tenho a dieta personalizada com Nutri, porque eu não sou formado, mesmo entendendo pouco ali, dá para ajudar, mas eu queria tudo personalizado. Por quê? Eu me coloquei o seguinte, eu nunca tive condição na minha vida, eu sempre... Teve uma época assim, 1 ano ou 2, que eu tive uma condição agradável ali, mas todo o restante eu não tinha condição de ir no McDonald's comer. Só que eu sempre via os vídeos da galera com shape, eu via no Instagram, no YouTube e tudo mais, eu falava, caramba, eu queria fazer isso, queria fazer dieta, só que estava muito distante de mim isso. Eu falei, você vai pagar um nutricionista é R$200 na época, você vai pagar um personal mais 100, mais 200. Aí eu falei, R$400 para eu ter o mínimo de noção de uns profissionais para me ajudar? E outra, aí eu ficava nesse contexto, eu falei, o que eu faço da minha vida para poder ter esse resultado? Aí eu, como não tinha condição, eu estudava para poder aplicar em mim. Sim. Demorei muito mais tempo para aprender, mas foi o que me trouxe aqui hoje, mas demorei mais tempo para aprender, mas tive um resultado legal. Aí eu pensei, quando eu for montar minha consultoria, eu vou querer fazer igualzinho. Tudo que eu queria, só que de alguma maneira que caiba no bolso da pessoa. Aí para isso acontecer é simples, eu comecei montando o treino da galera, sem dieta nenhuma, só com orientação básica, de tipo, beba água, essas coisas simples, uma refeição livre por semana. Tira o açúcar. Tira o açúcar, que são coisas que qualquer pessoa entende, mas nada personalizado na dieta, porque eu não tinha condição de pagar um nutricionista bom, né, para poder, porque eu não queria ter qualquer nutri também. Eu gosto de fazer tudo bem feito, senão eu nem faço. Aí eu fiquei sem dieta, tal, acho que uns 6, 7 meses. Aí com um volume de pessoas, entra dinheiro, dinheiro faz dinheiro, você consegue pagar um nutri de uma forma legal, um nutri bom, e aí ele chegou junto e hoje ele é até legal, porque esse mesmo cara que eu queria que fosse o nutricionista do meu time escolhido a dedo, foi o mesmo cara que me ajudou na competição, na minha primeira competição ali de fisiculturismo natural, na época que eu vendia bala na rua. Ele me viu vendendo bala na rua, você falou, você tá fazendo educação física, você não pensa em competir, você é altinho, tem uma lata, não sei o quê. Aí eu falei,
É meu sonho, tipo, era minha paixão. Aham. Eu assisti os vídeos, mas eu não tenho condição de pagar um nutricionista. Ele fala, não se preocupa com a competição, não se preocupa com a dieta, você consegue só comprar arroz e frango, banana e ovo? Eu falei, consigo, deixa que eu resolvo. Aí ele falou, então fechou. Aí hoje ele é o Nutri comigo e ele ganha mais comigo do que com o particular dele. Aham. Então, tipo, o mundo gira, né, e a gente se ajuda hoje e tá bom pra ele, tá bom pra mim, os alunos tendo resultado assim top, com dieta personalizada e tira dúvida comigo no WhatsApp também, treino personalizado. É isso. Eu gosto disso. Tem como fazer um ticket mais baixo e fazer um produto mais simples? Tem. Você vai ajudar a pessoa também? Vai. Que nem teve uma pessoa que passou por mim na minha vida, que ela falou, pô, mas esse negócio de online não presta, você não vai ajudar a pessoa como você ajudaria às vezes presencialmente. Pode até ser que seja verdade isso, mas não é todo mundo que tem condição de pagar um personal. Não é todo mundo que tem condição de pagar um nutricionista presencial, que é mais caro. Porque a pessoa tem que pagar aluguel, a pessoa tem que estar lá presencialmente, gasta gasolina, tempo, etc. Quando você está no online, você faz mais rápido. Uhum. E tão bem feito quanto às vezes um personal. Né? Se não melhor, porque tem alguns personagens que passam umas asneiras, uns nutricionistas que são ruins também, então aí eu fiz isso aí, por exemplo, hoje tem uma estrutura que assim, eu olho como uma estrutura perfeita para as pessoas. É o que eu gostaria de ter se eu hoje começasse a treinar e não soubesse nada. Que é para isso que é o meu público, o pessoal que está acima do peso, o pessoal, não para atleta assim, meu público não é atleta. Então, tipo assim, tem vídeo mostrando do pé à cabeça como a pessoa vai fazer a execução, eu fazendo os exercícios, todos os exercícios que está na ficha da pessoa, ela acessa um vídeo meu explicando tudo. Então tem orientação no WhatsApp, tem avaliação física todo mês, tem um nutricionista que muda a dieta todo santo mês da pessoa. É só não tem resultado quem não quer e está acessível. Tipo, por volta de uns R$ 100 por mês a pessoa paga, num plano, não é assinatura, a Aham. pessoa compra um plano único ali, e é isso. Para mim tá perfeito, assim. E eu nem penso em aumentar muitas coisas. Tem curso, que é como se fosse uma apostila para a pessoa estudar fora, porque eu não seguro conhecimento, entendeu? Se você não for aprender comigo, você vai aprender com outra pessoa. Então, né? Então eu passo toda a informação que ela precisa para ela se virar, Uhum. 100%. E aí as pessoas gostam dessa entrega, percebem o resultado e fica, renova, manda para outras pessoas. E hoje a gente está aí com mais ou menos 2.000 alunos simultâneos. Que legal. Simultâneos, fora os que já passaram, né? Sim, sim. É muito top. E como é que você dá conta de 2.000 alunos? Fazendo o básico, trabalhando. Trabalhando bastante e tendo equipe. Hoje, tipo assim, eu tenho editor, eu tenho um rapaz que edita os vídeos, eu tenho ele mesmo posta em todas as redes sociais, eu tenho um assessor que faz tudo do cotidiano que um ser humano tem que fazer. Então, por exemplo, ele leva meu carro para lavar, ele vai no mercado, ele leva as cachorras para tomar banho, ele vê negócio de seguro do carro, ele paga meu aluguel, faz tudo. Então, todo esse tempo que eu tenho livre, eu foco naquilo que outra pessoa não poderia estar fazendo, que sou eu. Em gerar renda. Gerar renda, essa parte, tipo, de estar ali junto, né, com as pessoas. Você, quando estava na faculdade, você pensava, sonhava em ter o tamanho que você tem hoje? Já era seu objetivo? Era, por quê? Porque quando eu entrei pra faculdade, na hora que eu entrei na faculdade não era, tipo assim, exatamente na hora que eu entrei. Passou uns 6 meses que eu tava na faculdade, uns 3 meses, minha mãe teve câncer. E aí a gente, como a gente não tinha condição nem nada, ela foi pro SUS e quase morreu com um tumor na cabeça. E, tipo assim, quando a gente descobriu o tumor, ela teve um ataque epilético infinito, assim, tipo uns 10 minutos tendo um ataque epilético. Caramba. Aí, tipo assim, a gente não sabia o que fazer e tudo mais. Aí, por que eu tô falando isso? Porque eu carreguei ela, lá na casa dos meus pais, quando eu morava com eles, era 2 andar. Aí, tipo, eu carreguei ela, mijada, toda desmaiada, toda babada, colocamos dentro do carro do meu pai, levamos pro SUS e lá eu fiquei com um negócio na minha cabeça. Falei, meu, que sensação de impotência. Tipo, eu não tô conseguindo ajudar minha mãe, cara. Minha mãe é nova, quando teve isso aí, ela tinha 40 anos, 41. E eu tinha 18, tava entrando na faculdade. Aí eu, caramba, meu, que sensação de impotência, eu tô me sentindo mal demais. Você tem uma noção, eu fiquei tão bitolado com isso, com essa sensação de impotência, que eu quase, para não falar que eu não chorei, eu quase não chorei, que eu nem lembro se eu chorei assim na época que tudo aconteceu, que descobriu. Então eu ficava, tipo, eu fiquei neurótico, cara. Eu falei assim, eu vou estudar que nem um demônio, vou treinar que nem uma mula, vou ficar forte, vou ficar inteligente, vou trabalhar minha mente, vou estudar tudo que tiver ao meu alcance, porque quando eu me formar, vai depender de mim ela conseguir ter esse suporte quando ela precisar. Uhum. Inclusive, tá engraçado, ontem foi aniversário dela, né?
A gente foi para um restaurante bacana, tudo mais. A galera foi, minha família, meus amigos e tudo mais, minha namorada. E é gratificante hoje poder ter essa sensação de poder ajudar ela. Então, se hoje ela me ligar agora, ela vai de helicóptero para o hospital que ela for. Nem que eu tenha que torrar todo o meu dinheiro, mas vai, entendeu? Então, assim, foi nesse momento que eu consegui relaxar, assim. Foi nesse momento que teve a virada de chave. Falei, não, eu não quero ser um cara normal. Eu não quero ter um dinheiro normal, viver uma casa normal, ter um carro normal. Eu quero ser o melhor e ter dinheiro para salvar a minha família inteira. Que aí, no caso, é meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. E meus amigos também, que eu faria isso por eles também, os mais próximos. Então você já focou, É, eu fiquei cego. você usou, na verdade, uma desgraça. A dor, de novo, ela me ajudou. A dor me ajudou na parte da paçoca, porque eu fui lá e aprendi a ser mais cara de pau ainda, a não ligar tanto para as pessoas, no sentido do que elas pensam de mim, abaixar o meu ego. Sim. Tinha um ego muito inflado. Isso atrapalha quem está na internet. Hoje as pessoas não dão certo na internet basicamente por ter ego. Por ter essa sensação de querer pagar alguma coisa que você é ou deixa de ser, ou de querer agradar todo mundo. Se nem Deus agradou todo mundo, quem é nós, né? Sim. Entendeu? Então, isso abaixou e me ajudou a gravar os vídeos. Por exemplo, muitos vídeos meus é falando no meio da academia. Eu fico nervoso toda vez que eu vou gravar, mas quando eu começo a gravar ali, quando eu tô falando, aí eu já tô no flow. Falei, meu, não interessa. Porque vão falar de mim de qualquer jeito. Que falem pelo menos que, pô, que o moleque é teimoso demais, mas ele tem resultado. Então, isso que importa. Aí, e é nisso. Que nem eu era estagiário. Aí eu gravava os vídeos. Aí os primeiros 3 segundos é importante pra pegar a atenção da pessoa. Aí eu falava o quê? Bunda gostosa, bumbum grande. Falava essas coisas pra chamar atenção. Sim. Aí eu chegava de estagiário ali, tá? Eu chegava nas academias, os professor que não tinha a mesma coragem de eu de fazer os negócios. Ô bumbum guloso, ô bumbum grande, ou não sei o quê. Os personagens ali que eram um macaco velho, que em vez de ajudar a pessoa ali, não, atrapalhava ou tentava segurar, né? Aí isso aí eu só usei como motivação. Hoje o que eles fazem, tipo, às vezes no mês é o que eu faço no dia. Então, mas aí eu falo isso não pra me achar, não pra bater de frente e ser pior que eles foram. É pra abrir o olho deles que, tipo assim, você vai menosprezar, você tem que chegar junto. E quem chegou junto cresceu comigo. Quem olhou junto, quem trabalhou junto comigo, quem fez as coisas junto, tá crescendo. Porque eu não seguro nada. Então, só que aí quando a pessoa fala uma coisa dessa e me menospreza, eu também não sou otário. Aí eu fico na minha e é isso. Agora, algumas dessas pessoas que ridicularizaram, tiraram sarro e tal, depois vieram pedir ajuda? Olha, uma ou outra. Porque eles são tão egocêntricos que eles não dão o braço a torcer por nada. E eu ajudaria eles hoje. Sem exceção, ajudaria. Pra mostrar que eu não sou igual a eles. Eu acho que a melhor forma de você se vingar é você não ser igual ao seu inimigo. Então é isso. É porque eu lembro que, assim, quando eu comecei a postar também, os caras tiravam muito sarro, né? E os caras que tiravam mais sarro são os que não cresceram nada. Não cresceram nada. Eu voltei pra academia hoje era uma academia bacana. Companhia Atlética, Nation, essas academias assim. Era na Companhia Atlética ali do Anália Franco, por exemplo, que foi o que me marcou bastante, foi a galera de lá. Por quê? Lá tem a galera com a grana, aí os caras não tem nada, que acha que é igual aos outros, não entende que muitos chegaram lá com a humildade, confundem ali o dinheiro com a arrogância e acaba tratando você do jeito errado. E aí, tipo assim, aí hoje, agora recentemente, eu tô treinando na Nation, que é ali ali pro lado do Anália Franco ali. Aí muitos personal estão lá, e estão do mesmo jeito. Estão do mesmo jeito. Não que ser personal presencial, ou ganhar menos, ou qualquer coisa seja ruim, mas é ruim quando você quer mais. Sim. Se você está satisfeito com aquilo ali, tá tudo bem. Agora, se você quer mais, se você tá com fome, só que você é egocêntrico de não dar o braço a torcer, aí você se lasca e você fica nessa... Você vê que eles olham, vê que eles... Fica tipo, caramba, o Gustavo venceu, o Gustavo mudou. E tipo, você vê que eles ficam olhando, tipo... Eles me odeiam, mas eles sabem o resultado, aí eles me admiram ao mesmo tempo. Sim. É engraçado. Na verdade, é duro quando a pessoa vê que podia ter tido a mesma oportunidade, mas ela não quis, né? Sim. Não fez por onde. Deixou o ego falar mais alto. O ego é complicado. Né? É difícil. E eu não estou dizendo que eu não tenho também, que eu sou ser humano. Eu tenho a minha imagem, eu tenho meu orgulho. Eu sou muito orgulhoso, sou muito teimoso. Mas eu sei dosar.
sei na hora certa baixar ali. Porque todo mundo tem, quem fala que não tem é mentiroso. Então, mas isso é complicado. E hoje, olhando para frente, quais são os seus sonhos, ambições, projetos? Então, tenho vários, né? Financeiro, familiar, de amizade, de família, tenho um monte. Financeiro, que acho que é o que você está querendo dizer, como carreira e tudo mais. Eu acho assim, explorar o meu máximo, o meu melhor. Qual vai ser, eu não sei. Porque às vezes você fala, quero ter 1 milhão de seguidores, quero ajudar X mil pessoas. Você cria um teto, Aham. entendeu? Então assim, pra mim o mínimo de tudo, é ter ali 1 milhão de seguidores, porque eu sei que isso vai ajudar pessoas. Se tem seguidor, é porque tá consumindo meu conteúdo. Sim. Não pelo ego de ter o número, né? Pelo ego não. Pela questão de estar ajudando a pessoa. Saber que tem muita gente acompanhando, que eu falo coisa que vai ajudar ela. Como eu gostaria de ser ajudado no início. E isso vai ajudar minha família, isso vai ajudar meus amigos também, vai ajudar mais pessoas, vou gerar mais empregos. Hoje tem, tipo, 7 pessoas que trabalham comigo, editor, assessor, contabilidade, gente que vê projeto novo, gente que... um monte de coisa. Então isso ajuda bastante. Esqueci até a pergunta que você fez, me Os perdi. projetos. Esse projeto, esse é um deles. Trabalhar o YouTube. É que assim, o projeto de trabalho é eu continuar no que eu estou fazendo hoje, só aperfeiçoar tudo. Então é melhorar o Instagram, melhorar o YouTube, melhorar, aumentar o número de alunos, sempre estar procurando melhorar uma coisa ou outra para os alunos. Só que eu não penso em aumentar em relação a profissionais, em criar um sistema muita coisa assim para a pessoa digerir, porque isso aí acaba sendo o inverso da ajuda da pessoa. Tipo, você coloca mais profissionais, mas não que não seja Pode cair a necessário. qualidade. Né? Pode cair a qualidade, porque ou mais curso, eu não penso em colocar mais curso, mais conteúdo, que eu acho que não é quantidade, que é qualidade. Então, o meu projeto de carreira é aumentar a minha qualidade, a qualidade no meu corpo, que é a minha imagem, qualidade dos meus conteúdos na internet, trazer mais conteúdo, basicamente minha carreira é isso. E óbvio, né, isso da parte fitness, né, fora a outra parte de outros empreendimentos. Hoje, por exemplo, eu tenho um caminhão junto com meu irmão, que é de gasolina, transporte de gasolina e tudo mais. Vou abrir um negócio de estética automotiva junto com o Gabriel, que é o meu assessor, ano que vem. Então, tem outros projetos, né? Que eu vou trabalhando que não tem nada a ver com a educação física para não botar os mesmos ovos na mesma cesta ali, quebrar Sim. e tudo pro beleléu, né? Quando deu a pandemia, te atrapalhou ou te ajudou? Ela, no momento, me atrapalhou. Ali na hora que aconteceu, me atrapalhou. Depois, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Veio a pandemia, parei de trabalhar com os eventos, que era a minha renda, e eu estava no meio da faculdade ali para me formar, que foi 2020. Entrei ali com 18 anos, 4 anos de faculdade. Aí veio a pandemia, eu tinha uma reserva de emergência, que eu juntei ali porque eu sabia que poderia ter algum imprevisto ou outro. Veio a pandemia, veio o imprevisto. Pagava ali R$ 800 por mês de faculdade, FMU, cara pra caramba, pra mim na época ali. E aí fui gastando. Quando acabou, fui pra rua vender os negócios. Foi onde eu tive um start. Ali foi um dos maiores starts que eu tive. Foi uma divisão de água ali pra mim, como carreira, como profissional, como pessoa. Por quê? Quando eu vendi as coisas na rua, no primeiro dia, com muita vergonha ali no primeiro instante, depois eu saí vendendo. Mas por que você foi pra rua? Porque, tipo assim, você tem que pagar R$ 700 de faculdade. Você tem uma semana para arrumar esse dinheiro. Para pagar, senão você vai ter que trancar a faculdade, e para mim trancar não era uma opção. Eu falei, vou arrumar um emprego que vai pagar R$ 1.000 no mês, só que eu vou receber daqui 30 dias. Eu falei, não, preciso arrumar o dinheiro agora. E o que eu vou fazer para arrumar dinheiro agora? Eu não sou motoboy, não tenho carteira de motoboy, que motoboy daria para fazer, não tinha carro para fazer Uber, não tinha nada. Eu falei, meu, vou fazer o mais rápido possível esse dinheiro sem pedir emprestado para ninguém, porque não tinha para quem emprestar, para quem pedir. Era sair para rua e vender. Falei, então tá bom, então que seja então. Só que é onde vem um negócio, eu saí para vender. Vendi uma, vendi duas, quando eu fui, voltei para casa, fiz R$ 200. Em 1, 2 horas, assim, eu fiz R$ 200. Falei, caramba, eu vou conseguir pagar a faculdade, porque é só ir no outro dia, vai pagar R$ 700 numa semana. Só que aí eu cheguei em casa cansado e tudo mais, mas eufórico, feliz, porque eu já tinha a visão de que eu ia conseguir pagar a faculdade e continuar. Aí eu sentei ali comendo, aí meu pai passou. Aí eu falei assim, pai, vou conseguir pagar a faculdade e tudo mais. Vendeu, porque vendeu as paçocas, deu certo e tudo mais. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, ó, parabéns. Virou as costas e saiu andando. Na hora ali eu não entendi o que aconteceu, né?
Ali eu achei que ele era uma pessoa ruim, ali eu achei que ele não estava me apoiando na hora que eu mais precisei. Mas ali era o orgulho dele, por ser pai, né? E hoje eu entendo por ter que pagar as contas de casa hoje, mas hoje eu entendo o que ele passa, não mudaria o que ele fez. Para mim, o meu pai é a melhor pessoa do mundo. Se eu for metade do que meu pai foi para mim, eu tô feliz pro meu filho, meu futuro filho aí. Uhum. E só que ali foi o orgulho dele eu não conseguir ter pago ali a faculdade e olhar eu ali vendendo, aquilo agoniou, consumiu ele de um jeito que ele, na hora que eu falei, ele ficou com vergonha dele mesmo, com raiva dele mesmo, e aquilo foi pra ele, não foi pra mim. Feriu, né? Feriu, só que ali eu não entendia nada disso, Sim. não tinha esse entendimento. E aí eu só olhei pra ele assim, meu pai e minha mãe, e eu falava, caramba, muito do que eu tô fazendo é por eles, e eles não estão me apoiando. Ali eu perdi o chão. Ali pra mim virou tudo, assim, aí pra mim eu tinha morrido ali. Ali não fazia nada mais na minha vida fazia sentido. Foi onde eu comecei a me questionar muita coisa. De tudo da minha vida. Financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, eu não entendi nada. Falei, eu só sei de uma coisa. Eu perdi tudo. Então, não tem mais nada a perder. Então, tipo assim, é até uma época que eu descobri uma frase, que eu acho mó da hora, que é tipo, quando você chega no fundo do poço, que pra mim o fundo do poço é o quê? Perder o apoio da minha família. Sim. Perder as pessoas que eu mais amo ali, de estar comigo ali, não apoiando os meus sonhos, mas de estar ali comigo só, junto e feliz e tudo mais. Perdi esse apoio, perdi tudo mais. Aí eu tava sem dinheiro, sem família, sem amigos, sem celular, sem shape, sem nada. Tipo, sem nada. Não tinha nem dinheiro quase pra comprar um desodorante, porque eu sempre comprei minhas coisinhas assim de tudo mais. Eu falei, caramba, aí chega o meu pai e fala isso pra mim. Aí eu falei, caramba, tô no fundo do poço. Só que qual que é o lado bom de estar no fundo do poço? Qual que é o lado bom de estar no fundo? Não tem pra onde cair mais. Não Você tem pra onde, você só sobe. Então foi onde eu olhei. Falei, meu, aí eu fiquei o cara mais doido da face da terra. Aí eu não ligava mais pra nada. Porque as pessoas que eu queria ter a validação, que hoje eu entendo que eu nem precisaria dela, eu não tive. Falei, então quem que é fulano na rua, vendendo coisa na rua? Quem que é a menininha não sei das quantas? Eu não tô nem aí, porque não faz mais nada, nada faz mais sentido pra mim. A dor, ela me consumiu tanto ao ponto de me deixar anestesiado. De me deixar, tipo, dane-se, vou lá fazer. Aí eu fui fazendo, e isso eu usei pro resto da vida, esse aprendizado. Uhum. Entendeu? Aí depois eu fiz terapia, passei com psicólogo, estudei por conta muita coisa, que eu gosto de entender as coisas por conta. Aí eu entendi várias questões de constelação familiar, tudo mais. Eu queria ser muito pai dos meus pais, então tinha essa autocobrança de estar ali junto com eles. Aí eu entendi um monte de coisa e falei, não, isso não é comigo, esse problema não é comigo. Esse problema é deles, com a convivência que eles tiveram, com o estilo que o pai e a mãe deles trataram eles. Eles só replicam às vezes comigo. Às vezes nem do jeito que eles gostariam, mas do jeito que eles aprenderam. E aí tá tudo bem. E nenhum pai tem um manual, né? Exatamente. Como ser pai. Meu, é muito difícil, meu. Eu fico imaginando, eu olho pro meu pai e falo, pai, como que você conseguiu 3 moleque, 3 marmanjos, que é só homem, 3 marmanjos, a minha mãe e tudo mais, pagar a conta e tudo mais. Então, você foi o Capitão América na minha vida. Parabéns, meu, porque hoje eu vejo como é difícil. Parabéns e obrigado. É isso. 3 irmãos, vocês saíram muito na porrada? Ah, sim. O meu irmão mais velho, sim. O mais velho, sim. Que o mais novo, ele veio muito depois. Tá. Mas o mais velho, sim. A gente saiu na porrada, é aquela coisa de irmão, né? Sim. Mas eu sempre fui um pouquinho mais forte. Eu tenho 3 irmãs, então não tinha ninguém pra eu bater. Irmã? E você é o segundo. Segundo. Chutei. Você é o segundo. Energeticamente falando, você não é tão mimado, mas você também não é tão autoridade, pá, assim. Você é um meio termo, por isso que eu chutei o segundo. É engraçado, né? Eu nunca vi isso na minha vida de você e chutei. Eu tinha 25% de chance de acertar. Sim. Vem cá, o que define o teu método Hypertrofit? Não entendi a pergunta. O que compõe ele, quais são os seus princípios? Vamos falar de volume de treino, o que você acredita que funciona, Entendi. metodologia de dieta, tudo que envolve o seu método. Tá. O método, no caso, você fala, o que influencia o seu pensamento, às vezes, para montar um treino? Seria tipo isso? É. Basicamente 3 coisas. O que a ciência fala, o que eu vejo como certo por prática minha e o que a pessoa gosta. Tá. Então, para mim, são essas 3 esferas monta o treino da pessoa. Porque às vezes a ciência pode falar uma coisa, mas o aluno não quer aquilo, é chato para ele.
Ele não gosta. Pode ser o exercício que dá mais resultados, cientificamente falando, o que eu enxergo melhor para o aluno, mas às vezes ele gostaria de fazer o outro. Então, às vezes é melhor você fazer o segundo melhor método do mundo de treino, do que a ciência fala, do que você acha, faz o segundo melhor método de treino que gera o segundo melhor resultado, mas que a pessoa fica o resto da vida treinando. Inclusive um resultado que eu postei, acho que foi o último que eu postei, de uma moça, uma mulher. Ela comentou justamente isso. Eu comecei a gostar de treinar. Eu comecei a gostar de ir lá treinar, de ver o meu corpo mudando. Pra mim está se tornando uma coisa que está no meu dia agora. Tipo, por quê? Porque tem o que ela fala. Dentro do questionário que eu mando pra pessoa responder, eu falo qual exercício você gosta, qual que você odeia. Entendeu? Às vezes búlgaro, excelente para glúteo, excelente para isso aqui. A pessoa odeia de ferro e fogo. Pô, um agachamento livre não vai trabalhar glúteo também? Às vezes pode gerar mais o resultado ou menos o búlgaro, tanto faz, mas tem um lado, tem outros exercícios, para que você vai forçar a pessoa a fazer um negócio que ela não gosta? Por exemplo. Mas ao mesmo tempo ela não vai falar, eu gosto de fazer puxada na nuca, gosto de fazer puxada atrás da cabeça. Aí ela tá falando isso que ela gosta, só que aí eu olho pela ciência e olho pela minha prática, eu falo, não, você não vai fazer. Então tem posicionamentos que eu vejo que dá para mudar para a pessoa, tem posicionamento que eu não abro mão, e basicamente assim, uma diretriz que me alinha muito bem, assim, um estudo, uma diretriz que me ajuda é o do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Ele para mim é assim, eu coloco nos meus alunos, eu coloco para mim, eu vejo que é o que todo mundo fala e basicamente é isso. Iniciante 2 a 3 vezes por semana vai treinar, intermediário 4 a 5, avançado de 6 a 5, basicamente, ou 7 às vezes. Movimento devagar para o iniciante, para o intermediário devagar a moderado, o avançado pode fazer os 3, rápido até às vezes, que hoje tem muita gente querendo só defender o movimento lento. Lá tá falando também que dá para fazer um movimento um pouco mais intenso, mais rápido. Óbvio, por isso que é o avançado. Técnica, carga adequada, momento certo de fazer isso, né? Então, é tudo isso. Então, essa mistura toda faz o treino. A gente tem que ver muito a prática, né? É. Uma coisa que quando eu mexia com preparava atleta e tal, caiu uma ficha pra mim, é que você fazia lá todo um cronograma e cardio e coisa, e daí a pessoa pegava e falava, mas eu vou sujar 2 roupas por dia. Ué? Pra fazer a sessão de treino separado. Para algumas pessoas isso é um problema. Que você montando o treino, você não pensa nisso. Mas a pessoa fala, não, eu vou sair com a roupa molhada na mochila. Sabe umas coisas que no dia a dia, para aquela pessoa faz diferença, e ela não vai ter adesão. Por conta de uma coisa simples essa, que você nem tinha. Você nem imaginou que seria um problema. Por isso tem que ouvir, né? Trocar de roupa 2 vezes no dia. Por isso tem que ouvir as pessoas. Exatamente. Dentro do questionário lá, por exemplo, tem um negócio que eu até pergunto, qual que é a parte do corpo que mais te irrita? O que você mais... Aí você trabalha em cima disso. Às vezes a pessoa fala, barriga. A barriga eu odeio, a maioria fala barriga. Então vamos lá, foca em exercícios multiarticulares que gastam mais energia, um cardiozinho pós-treino ali de baixa intensidade a moderado se você tiver tempo, se não tiver paciência, dieta ali alinhada com déficit calórico, suplemento, suplementação adequada, se tiver condição, que dá para ter, eu gosto muito de enfatizar isso, porque às vezes... Eu sei que às vezes é contraditório estar aqui e falar isso, mas dá para ter resultado sem suplemento, porque às vezes não é todo mundo tem condição. Mas o suplemento é um facilitador para a pessoa em muitos momentos e também aumenta ali uns 5, 3% a mais do potencial dela. É tipo um aditivo, entendeu? Você consegue rodar com gasolina normal? Consegue, mas o aditivo tem uns benefícios. Então, quem tiver condição, aí eu indico também. Juntou esse combo todinho, com descanso certo, tudo mais, evitando o álcool, evitando o que todo mundo fala, usando camisinha, cadê? Fazendo tudo isso daí é meu resultado. Tem muita gente que chega na tua consultoria que bebe? É um problema? A maioria bebe, né? Mas é um problema, né? Porque vai degradar a massa muscular, vai acabar com a pessoa. É contra o que ela tá querendo ir, né? Mas óbvio, uma bebida ou outra, um gole aqui e ali, não define. E se isso definir o seu resultado é porque você está fazendo todo o restante errado. Entendeu? Não sou nenhum tipo, meu Deus, não beba, pelo amor de Deus. Não, você pode beber ali no final de semana uma coisinha ou outra, você não pode chapar o coco, beber até cair e tudo mais, isso aí é óbvio que é ruim, né? Atrapalha a sua rotina de treino depois, você tem que se recuperar disso, abaixa a sua imunidade disso. O treino já é um negócio que ali na hora que você faz,
pesado já baixa a sua imunidade, para depois aumentar, né? Mas aí você bebe junto, aí você fica doente, aí já era o resultado também. Sim. Então, essas questões assim, né? A pessoa não consegue se recuperar, né? Entendeu? Só causa o dano. Exatamente. É dano atrás de dano e lasca. Nesses milhares de alunos, assim, tem alguma história, algum feedback que te marcou? Tem alunos, uma aluna específica aí da Lina. Ela foi uma aluna que eu sentia uma nuvem preta assim em volta dela, assim, ó, uma tempestade, um clima tenso. E ela zero massa muscular, cheia de dor, acima do peso e tudo mais. Já ali com por volta de uns 40 anos. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Como ela está se permitindo isso? Aí você vai estudando o histórico da pessoa, você vai entendendo ela, conversando com ela no dia a dia. Vários traumas e tudo mais. Aí a pessoa mudou, eu mudei a vida dela com a educação física, cara. Tipo, mostrando um exercício, passando uma visão pra ela. Mudou. Pra mim, assim, quando eu mudo a vida da pessoa, quando ela fala isso pra mim, né? Quando a pessoa fala, meu, você mudou minha vida. Você fez a diferença. Pra mim, todos, sem exceção, estão no meu coração. Tô falando dela em específico, mas porque não vou ficar falando todo mundo, mas isso, assim, isso marca demais. Porque você está estudando, você está fazendo as coisas em você, só que você fica agoniado para ver se tudo isso é verdade com outra pessoa. Pelo menos eu ficava, né? Será que tudo isso que eu estou estudando serve para alguma coisa? Aí quando você vê esse feedback da pessoa falando que mudou a vida, esse resultado, por exemplo, essa fala dela e outros que você pode ver lá no perfil, por exemplo, lá no Instagram, o Gustavo Personal, quando eu posto a foto de resultado, eu deixo junto, quando possível, uma mensagem da pessoa, do feedback dela, que só fala o que você quiser. E a pessoa fala. Aí eu acho da hora, porque tem essas comprovações aí do que eu tô falando, que eu acho massa demais fazer essa diferença. Quais são os principais erros, assim, de quem chega na tua consultoria e está tentando emagrecer, já tentou um monte de coisa e não consegue? O que você vê, assim, que geralmente é comum das pessoas errarem? O principal, mais comum, é querer fazer as coisas tudo da noite pro dia. Então, tipo, vou treinar 7 vezes por semana, 6 vezes por semana, quero fazer esse exercício, esse, aquilo, vou tomar suplemento, vou fazer isso. Calma, vai fazendo as coisas uma de cada vez. Começa a treinar, é o que eu indico. A pessoa começa a treinar 1, 2 semanas, depois nós pensa em dieta, uma dieta super acessível, com o que ela gosta de comer, etc. Aí você vai apertando com o tempo. É tipo você querer tirar... tipo você ir na autoescola e querer pilotar uma Fórmula 1 no primeiro dia. Não faz sentido, sozinha. Por exemplo, não faz sentido. Numa pista de corrida com um monte de gente. Calma. Vai ali, senta do lado do motorista, vê ele dirigindo, vai aos poucos, né? Por quê? Porque aí, desse jeito, ela consegue gerar hábito. O resultado, ele tá no hábito. Basicamente é isso. O resultado não tá em você beber água, não tá em você fazer dieta, não tá em você fazer treino. Isso é só os componentes. Mas se você fizer isso uma vez por dia, vai ter resultado? Não. Se fizer 2 dias, vai ter resultado? Não. Se fizer 3, não vai ter. O resultado, ele vai vir com o hábito disso tudo. Então, para mim, a chave, resumindo tudo, a maior dica de todo, o maior erro de todo mundo é esse, é querer fazer tudo da noite pro dia. Gustavo, mas eu fiz e deu certo. Você é uma exceção. Você é uma porcentagem, assim, eu digo que a probabilidade de você falhar é maior fazendo tudo da noite pro dia. Mas há a chance de você conseguir também ter resultado desse jeito também, não tem problema. Então o maior problema é comportamental, na verdade. Comportamental, é a cabeça. A cabeça manda em tudo, cara. Cara, por exemplo, você tá bem, você tá fazendo tudo certinho. Sua cabeça toda... Aí sua mãe fica doente, igual a minha ficou. Às vezes você não vai treinar legal, às vezes você vai baixar a sua imunidade, você vai ficar pensando, você vai ficar estressado, aí você já tem uma compulsão alimentar. Então a cabeça, ela manda em tudo, entendeu? A cabeça manda. Pra mim, acho que você visualizar o projeto e ter essa estratégia de fazer as coisas aos poucos é o que vai dar o resultado das pessoas, basicamente. Então eu pergunto, para quando você quer o resultado? Porque uma coisa você fala pra mim, eu quero virar fisiculturista daqui 3 meses. Não dá. Tipo, você não vai virar. Então, o que é que dá pra fazer? 1 ano apertado, 2 anos com folga, 3 anos nossa, aí você vira o Ramon, zoeira. É tipo isso. Então, alinhar o que a pessoa quer num prazo, que é falta, às vezes, da pessoa ter esse raciocínio. Ela fala, quero pra ontem. Calma, pra ontem não funciona. Você tem que falar um prazo. Esse prazo. Tá dentro desse prazo, é possível? Porém, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Está disposto? Tô. Então, beleza, então vai lá. Mas aí o que acontece? As pessoas fazem o quê? Elas querem o resultado para 1 mês.
quer, tipo, engordou em... Daí com uma data, já tem uma viagem, já tal. Pronto. Aí você vai ver a viagem, daqui 2, 3 meses a pessoa tá imensa, e ela quer ficar com o abdômen trincado. Não é possível, aí você tem que educar a pessoa, falar, não é possível. Se você achar que isso é a consultoria, então vai embora. Literalmente. Uma vez eu respondi para uma mulher que ela queria um resultado assim milagroso. Falei, só coma induzido. Só como induzido, vou usar isso aí. 3 meses deitada no soro, quando você acordar, você perdeu E ainda 20 vai quilos. sair que nem uma múmia, né? Flácida, mole, sem músculo. É porque realmente as pessoas também colocam uma expectativa muito grande em ergogênicos, né? A Sim. pessoa pensa, ah, não, mas é que se eu tomar um hormônio vai acontecer da noite pro dia. E eu cansei de ver atleta em preparação falar, pô, achei que os hormônios iam fazer mais, né? Eu ia acelerar muito, eu ia chegar num outro nível, só que nada compensa o tempo, né? Nada compensa o tempo. O tempo vence tudo, né? Até uma época eu cuidava da Juju Salimene, a gente estava fazendo uma preparação pro carnaval. Caraca, que da hora, mano. E aí chegou uma mulher e falou assim, ah, quanto tempo pra eu ficar assim? Ai, meu Deus do céu. Daí eu falei, ah, a Juju treina há 20 anos. Então vamos lá, vamos começar hoje. E os hormônios há 15. Então, se você tiver um bom personal, um bom nutri, fizer tudo certo e você cortar pela metade, em 10 anos você chegar lá, tá bom pra você? Ah, não, aí não quero. Então, ela levou 20? Exatamente. Né? Exatamente. As pessoas. É que também tem uma questão, né? Hoje em dia, as pessoas que entram no mundo para emagrecer, da academia, da nutrição, que vão querer resolver o problema dela, elas estão baseando, às vezes, no palco de outra pessoa. No palco do influenciador que treina há 10 anos, que tem tudo do bom e do melhor, e ela tá começando ali sem nem saber fazer um agachamento. Aí ela não entende que é diferente, tem um monte de coisa, tem que criar sinapse, às vezes, pra pessoa. Leva tempo isso daí, é uma questão fisiológica, é uma questão mental, é uma questão de hábito, é uma questão de um monte de coisa. Né? E ela não entende, aí ela olha e fala, não, mas eu quero pra ontem, porque você tá desesperado, aí você age na emoção, né? Você age porque você tá bravo com você, tá chateado com o seu corpo, aí você vai na emoção pra tentar resolver, né? Aí você se Quem que lasca. dá mais trabalho pra você? Cliente que tem dinheiro ou que não tem dinheiro? Olha, não tem ninguém, sabe por quê? Todo mundo que entra no método Hypertrofit, eles têm 30 dias pra pedir o dinheiro por qualquer motivo. Então, tem gente com pouco dinheiro que é chato, tem gente com muito dinheiro que é chato, né? É muito do caráter da pessoa mesmo. Mas é mais comum ver as pessoas com menos dinheiro ser mais chatas. Engraçado, às vezes a gente acha que é o contrário, não, geralmente, pelo menos pra mim, as pessoas com menos dinheiro, elas acabam, assim, mas não é algo que eu... Elas são um pouco mais medíocres, assim, sabe? Elas são um pouco mais desbocadas, às vezes, sabe? Meio assim. Por falta, às vezes, só de... É pura ignorância da pessoa. Acho que nem ela... Não é nem uma pessoa ruim, assim. É só a ignorância dela mesmo de não entender falar direito, às vezes, com a pessoa, ou com um profissional, né, tudo mais. Mas não tem segredo. Tem 30 dias lá. A maioria das pessoas, quando enche meu saco, depois de 30 dias vai embora. Porque, independente se tiver resultado ou não, que eu sei que ela vai ter se ela fazer o negócio, mas se ela tiver ou não, se ela gostou ou não, ela perde o dinheiro de volta dela em 30 dias por qualquer motivo. Então, fica só quem quer realmente o acompanhamento, quem quer o resultado ali. Aí é isso. Dá uma peneirada, né? Dá uma peneirada linda, e eu indico demais fazer isso. Não só porque aumenta também, pelo menos pra mim, a venda, porque se torna mais fácil da pessoa entrar, porque às vezes ela só não entra com receio de não saber como funciona, com medo de gastar dinheiro, com isso daí. Aí você fala, meu, 30 dias pra você fazer tudo. Você recebe a dieta, recebe o treino, recebe o curso, recebe tudo. E você quer, depois de 30 dias. Se não quiser, beleza. No dia 30 a pessoa pede o reembolso, eu pago. Cara, tem muito reembolso por mês, muito. Tem muito reembolso, mas também vende bastante. E tem muita renovação depois que as pessoas que estão interessadas de fato vê a qualidade, fica, né? É isso. E a maioria do teu público é que faixa etária? Uns 20 anos, 25 até uns 46, 50. É o público, né? A galera que tem dinheiro começa a ser ali pros 20, né? A molecada às vezes não tá nem aí, ou tá fazendo treino de algum influenciador, que admira, que a galera molecada vai mais pela emoção, né? Não vai pelo raciocínio de tipo, caramba, o treino do fulano não é bom pro meu corpo. Não raciocina isso, né? Só faz. E os mais velhos, às vezes, ou estão com personal presencial, porque precisa de um acompanhamento mais detalhado, né?
precisa, às vezes tem mais dinheiro também e quer investir, acha que pode ser, que eu falei, pode ser que seja melhor ou pior. Eu já vi, por exemplo, o cara que ganha, o personal pagava R$ 150 a hora, ou seja, mais barato que o meu mensal, mas o cara passava glúteo no Graviton pra pessoa, na companhia atlética, lá nessa academia. Sim. Marmanjão com 20 anos de academia e fazendo isso. Aí você olha e fala, meu, pode pagar o dinheiro que for, mas a pessoa não vai ter resultado. Sabe qual que é esse glúteo no Graviton? Sei. Passando, eu olhava aquilo e falei, meu, então não é exatamente o dinheiro que vai determinar ali, às vezes, a qualidade do produto. Pode ser que seja também, na maioria. Não, e às vezes a pessoa ela só quer um anilheiro, né? Entendeu? Ela só para colocar isso. E tirar peso. É, exatamente. Pô, é difícil ser personal na sala, sabe? Porque você saber dizer não pro cliente que te paga, fala assim, ó, esse exercício aqui, ó, é ruim. Ah, mas eu quero fazer. Eu tenho muito bem essa visão, porque como eu sou farmacêutico, na época que eu fiz estágio de balcão de farmácia, a pessoa chega lá e fala, eu quero esse remédio para isso. E você fala, esse remédio não é para isso. Ela fala, mas eu quero. Mas o meu vizinho que me indicou e ele curou tomando esse. Acabou ali. Ali não existe mais farmacologia, farmacocinética, dinâmica, não existe nada. Existe a indicação do amigo. E o engraçado é que às vezes o efeito placebo pode até acabar curando a pessoa de fato, né? Pode funcionar. Né? E no treino também tem isso. Tem. Então o cara chega e fala assim, não adianta você falar assim, ó, o glúteo no Graviton é uma bosta. Não, mas eu sinto pegar. Nossa. O famoso sinto pegar. Exato, eu saio, nossa, dói muito. Sinto pegar. Queima demais. Faço prancha pro abdômen, queima demais. Não que seja ruim, mas, pô, vai fazer um exercício dinâmico que gera mais resultados, né? Sim. Mas queima, difícil. Parece 1000 abdominais. Aí fechou. É aquele negócio que eu falei. Volta aquela questão do que o aluno quer fazer às vezes. Mas, assim, sem negociação, exercício lesivo. Pra mim, sem. Se eu vejo que é totalmente inútil ou lesivo, aí eu não tô nem aí. Você vai falar, então pode me mandar embora, pode fechar. Não faça comigo o treino, não tô nem aí. Porque se ela se lesionar, esse é o primeiro ponto. Se ela se lesionar, vai se voltar contra mim. Sim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é porque eu não me vejo naquilo. Então não faz sentido pra mim. Eu não consigo disfarçar se eu tô feliz, se eu tô bem, se eu tô bravo. Então a pessoa ia perceber que ela tá desgostosa e ela parar de qualquer jeito. Então, Aí as pessoas respeitavam bastante quando eu enchi o saco assim delas. Eu não tava nem aí, eu falava mesmo. Mas olha que complicado, né? Você veio de vender paçoca no sinaleiro para se posicionar dentro da sala de musculação, às vezes contra a vontade do aluno. É difícil você fazer isso, porque as pessoas enxergam, não, eu tenho medo de perder esse aluno, como é que vai ficar minha vida se eu tiver um aluno a menos? O que te guiou para ter, assim, para ser fiel aos seus princípios e às vezes ter que demitir um aluno? O meu princípio é simples, eu não, se tá certo, se é o bem dele, é o famoso entre o que é necessário ser feito e o que você quer fazer, tem uma diferença. Se o necessário para eu manter o meu aluno saudável for abrir mão do meu faturamento, que seja então é isso. Aí o que acontecia? Eles começavam a fazer os exercícios, mesmo teimoso ali às vezes, que nem o descanso maior, descanso de 2 minutos, 3 minutos entre as séries. Teve uma aluna, cara, quando eu era de personal presencial, hoje online também acontece, mas a que mais me marcou foi a aluna de personal presencial, que nem você falou, como que você lida esse princípio? Cara, autoridade, resultado, porque todo mundo quer resultado. Resumindo aí, você entrega o resultado pra pessoa, é isso que ela quer no final das contas. Ela quer botar o biquíni dela, ela quer se sentir bem, às vezes custe o que custar até, às vezes, né? E tudo bem, é resultado. Então o que aconteceu um dia numa aula? Tava dando aula de personal para um casal e tudo mais, aí a mulher estava acostumada a treinar com esses personal firula, que não tem um mínimo de estudo científico, de nada. Não, que eu descanso 30 segundos para queimar, porque aí eu faço mais coisa. Eu falei, não, mas se você não descansar 1 minuto ou mais, você não vai regenerar o ATP, que é uma moeda energética que vai te ajudar a ter mais força e tudo mais, você vai render nas cargas, e a carga ela é correlacionada com o tanto de massa muscular que você vai ter, segundo o estudo XYZ. Aí a pessoa olhava assim pra mim, já com aquele olhar, tá passando, não é isso que eu quero fazer, eu vou demitir você. Aí eu peguei e falei pra ela, terminei a frase assim, e é o seguinte, se não der resultado até o final do mês, eu devolvo o seu dinheiro todinho. E tá tudo bem. Aí ela olhou assim pra mim, tipo,
ou vai dar muito certo ou esse cara é maluco, entendeu? Então tomara que dê resultado até o final do mês, né? Porque às vezes Tomara que ela não coma bolo, entendeu? E tome álcool fim de semana. Exatamente. Aí eu falei, tomara que dê um resultado nesse sentido, né? Que Sim. a parte do treino eu ia garantir. Eu ia ver se ela ia fazer a dieta, mas eu falei, na parte do treino eu me garanto. Que a carga vai subir. E aí subiu. Aí ela era uma pessoa que tinha uma cirurgia na coluna, Tá. várias limitações. No primeiro mês comigo teve resultado, assim, extraordinário. Ela e o marido dela. E aí ela falou, não, você é foda. Caramba, não imaginava que, tipo, descansar 3 minutos, 4 minutos entre as séries, em específicos exercícios ali e tudo mais, ia ser bom. Eu sempre descansei pouco. Falei, pois é. E olha que engraçado, a força dela dobrou no mínimo em todos os exercícios. Teve alguns exercícios que ela triplicou a força dela. Óbvio que a gente está falando de uma carga muito baixa, de uma pessoa bem iniciante, sim. Que escalou por conta disso, né? Mas esse é o problema de muita gente, né? Muita mulher geralmente fala, eu sou muito fraca. E aí ele fala, tá, mas como que você não consegue melhor? Tem que conseguir aumentar. Tem que conseguir, a força, sim. Né? E às vezes é um erro desse, intervalo. Descanso. Ou às vezes fazer muitos exercícios isolados, esquece de fazer os exercícios base, né? Também, porque não adianta, você vai ter força, às vezes é para um contexto geral, né? Você vai usar outros músculos mais fortes para estabilizar tudo mais, você acaba tendo mais força, né? Se você é uma pessoa forte em exercícios livres, 100% de certeza você vai ser forte no isolado, que é mais fácil, né? Teoricamente falando assim, né? Tudo bem que às vezes o padrão de movimento pode ser diferente, aí você pode perder ali um pouco, mas basicamente é isso. Então por que não trabalhar a base, né? Já que você tocou nesse assunto, hoje em dia a gente vê grandes academias, CTs com 100, 200, 300 máquinas. E cada vez a área de peso livre é menor. Total, e vazia, cara. E vazia. Vazia. O que você, como treinador, com milhares de pessoas que já transformaram o corpo, enxerga e como você tenta equilibrar isso nos treinos que você prescreve? Cara, eu tento primeiro mostrar o porquê que eu faço com mais exercícios livres. Eu explico para a pessoa para ela ter conhecimento, porque às vezes ela é porque ela não tem conhecimento, ela só não faz às vezes porque ela não tem entendimento. Então ela olha um fulano ciclano falando uma coisa, vê que o cara é fortão, esquece que ele toma litros de bomba e que ele às vezes tem a genética para aquilo também, e sai fazendo igual, né? Então a exceção para mim não é a regra, eu acho que tem que entender um contexto. E aí o contexto é o seguinte: você vai fazer exercício livre no começo do treino, que você está com mais energia. Isso, inclusive, é o que o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda, né? Baseado nisso também. Então, você vai fazer exercício livre porque você está com mais energia, você gasta. Aí depois você vai para as máquinas, que é a melhor estratégia que eu acho legal. Depois você vai para as máquinas porque você está mais cansado. E a máquina vai trabalhar músculos mais isolados, entendeu? Por exemplo, você acha que cansa mais fazer uma panturrilha sentado ou fazer um agachamento? Entendeu? O agachamento vai cansar 1.000.000 de vezes, a panturrilha vai ser fácil. Por quê? Porque a panturrilha você está focando muito só nela ali. Aí agachamento você vai usar paravertebral, glúteo, posterior de coxa, abdômen, cara, trapézio, que você vai ter que fazer assim com o peito. Você usa tudo. Quase você faz um desenvolvimento que às vezes está pesado, você quer empurrar para cima com o braço, então você está usando quase o corpo inteiro. Então, por que não fazer ele? Aí não, quero fazer hack porque fulano faz. Vou fazer hack, vou começar com hack. Não que seja errado, que, nossa, acho que assim, é melhor a pessoa estar fazendo alguma coisa do que estar sentada no sofá. Sim. Mas aí tem a segunda coisa melhor, que é você começar com os exercícios livres. Vai começar costas, faz com uma remada curvada, por exemplo, com barra, com halter. Vai fazer peito, vai fazer um supino com halter, ao invés de supino máquinas. Tudo isso influencia. Os músculos estabilizadores, mas gasta mais energia, favorece o emagrecimento, favorece a definição, favorece a saúde, deixa o corpo mais funcional, né? Não é só estética também, você tem que trabalhar a parte funcional do dia a dia. Que nem eu percebi muito isso quando eu fui jogar tênis, quando eu comecei a jogar tênis. Eu não tinha movimentos laterais. Eu parei de fazer, por exemplo, cadeira abdutora e adutora. Só fazia quadríceps. Aí quando eu fui pro negócio, o meu joelho começou a doer. Com coisas simples. Perdi a funcionalidade, porque na hora que é pra andar de lado, no tênis que você se desloca muito de lado assim, aí eu me lasquei. Eu falei, caramba, olha só. Aí eu parei, voltei. A força tava só num plano, né? Só num plano, exatamente. Qual que é o plano mesmo? É o plano sagital? Eu esqueci o nome. É aquele plano que corta, assim, enfim. Sim. Eu esqueci. Mas é engraçado isso. Depois da queda de balão do Pacholok, que aí ele teve que pôr uma haste no fêmur e entrou pelo glúteo, aí ficou fraco o glúteo. Ele tem que aquecer e fazer glúteo antes de treinar a perna. Tem que dar uma
ativação. E aí a gente começou a fazer adutora, abdutora, antes de ir para quadríceps. Sim. Né? E daí uma vez eu, tinha acabado de chegar aqui, fui lá, treinei com ele, fiz um monte de adutora. E daí eu fui para Curitiba de avião buscar minha moto, voltar de moto. Deu Cara, cãibra. Não, eu não conseguia fechar a perna. Não conseguia fechar a Para ficar estável na moto. Então eu ia acelerando, minhas pernas iam abrindo. E você nem pegou um peso extraordinário. Não, é só porque eu simplesmente não usava o músculo. Não usava. Exatamente. É assim, aí tem a pré-ativação, tem casos que a pessoa precisa fazer um trabalho antes aqui para depois fazer. Isso é outros casos, né? Mas 90%, 80% tem que começar com exercício livre. Sim, sim. Entendeu? Pensando numa saúde em geral da pessoa ali, tudo em resultado. Não, e se eu estivesse fazendo o agachamento livre, eu não ia ter ignorado o meu adutor por meses. Então eu não ia sofrer isso que eu sofri porque ele estava desligado, eu não estava usando para nada. E muita gente, hoje em dia, pior do que máquina, é máquina de tijolinho ainda. Que o cara faz um treino do preguiçoso. Ele, todas as máquinas de costa estão nessa fila. Eu peco nisso às vezes. Ele vai, eu sou esse cara só às vai vezes. sentando de máquina em máquina. Eu não sou põe o tijolinho. Hoje eu tava no tijolinho hoje. Hoje o meu treino quase foi todo de tijolinho. O cara não vai nem buscar uma anilha. Mas ainda assim eu comecei, mesmo com preguiça, eu comecei com a remada curvada. Aí hoje. Pronto. Aí depois foi só tijolinho. Falei, não, tem que ser rápido, tem que ser ligeiro aqui, porque eu tenho o podcast, né? Vai ser só tijolinho mesmo. Então, mas é engraçado isso, virou um padrão já, assim, de muita gente. Né? O cara não busca peso mais. Não busca. Eu fiz powerlifting um tempo, né? Cara, metade do treino era buscar anilha. Buscar anilha. E guardar anilha. Aí você pega a atividade física aí, né? A pessoa gasta energia, às vezes, aí. Às vezes eu fazia, inclusive, aqui engraçado, às vezes eu fazia os meus alunos de personal guardar os pesos. Por várias questões. Questão dela de entender a organização. Entendeu? Para ele entender, não, você vai guardar o peso. Para ele gastar mais energia, você fala, não, você tá conversa fiada. Óbvio, não fazia isso todas as vezes, eu ajudava a tirar o outro lado, etc. Mas eu dava esse senso, porque senão fica mal acostumado, fica mimado. Uma vez eu fui treinar com o professor Valdemar, lá em Balneário, e aí eu cheguei antes do horário, porque se eu chegasse atrasado também eu apanhava. Gostei desse cara já. Não, Valdemar Guimarães, né? É um general, né? Gostei. E aí ele tava treinando a esposa dele. E daí eu cheguei e ela tava fazendo puxada, e daí ela terminou a série ali. Agora, correndo, busque um par de halteres de 8 quilos. Aí ela tinha que sair correndo pra buscar o halter pra fazer a elevação lateral. Por quê? Porque ela vai gastar energia lá correndo. Exato. Então o treino dela, ele fazia o treino desse muito dinâmico, assim. Mas eu dei muita risada, porque ela largou a barra ali. Agora, correndo. Busque um par de halter. Aí ela, tipo, como assim? Tanto sacanagem. Sacanagem, né? E ela foi correndo, será? Foi. É isso aí, isso que é autoridade, é isso aí, meu. E bem ou mal faz sentido pra pessoa. E funciona, né? Por quê? Tem até um sistema que é tempos fáceis cria pessoas fracas criam tempos difíceis e tempos difíceis criam pessoas fortes. E pessoas fortes criam tempos fáceis. Então, se eu deixar o mais difícil possível pro meu aluno, depois ele sozinho se virando, vai ser fácil para ele. Com certeza. É como eu pensava também, nesse sentido também, não só por preguiça de eu guardar, que às vezes eu tava com preguiça mesmo. É isso. Não, mas se você for olhar a realidade do personal, né? O cara que fica na sala ali das 6 da manhã às 10 da noite, ele guarda peso para todo mundo. Entendeu? Tem vários personagens aí com tendinite, bursite, disso, de ficar ali, ó. Total. Guardando peso o dia inteiro, né? Sim, 100%. Eu também pensava nisso. Então, para mim pensar, tipo, na mesma qualidade, porque eu queria ter a mesma qualidade do aluno das 7 da manhã e do aluno das 7 da noite. Eu tinha que, 6 aulas, 7 aulas por dia, eu tinha que me preservar. Então, eu pensava até nesse sentido, para entregar a mesma coisa que eu prometia pro da manhã pro de noite, a mesma energia, a mesma intensidade. Aí eu pegava essa energia que eu não gastava guardando peso, com pressão ali, com presença de comando, sabe? Aí o aluno ficava alucinado. E de quebra ele ainda tinha mais gasto energético ali no dia dele, que ficava o dia inteiro sentado. Sim. Né? Você aumenta ali uns 10, 20 minutos do treino de movimentação pro aluno. Né? Eu pensava assim, como estratégia. Né? E na parte hormonal, você é natural? Sou, 100%, nunca tomei, e é isso. Isso de mim. Sim. Você pensa em algum dia fazer uso? Só se for por médico, assim, no sentido de tá baixo nos exames. Tá. Mas sem ser reposição, não.
Zero. Nunca tive isso daí, meu. Nunca. Nem quando eu sabia que, você tem mais resultado tomando, mas eu não quero ter mais resultado fácil, eu quero me lascar mesmo para aprender com o processo. Eu pensava assim, parece, assim, é uma coisa que nem eu sei explicar por quê, mas eu nunca nem pensei assim, nunca. Tanto que eu não sei nada de hormônio, Sim. não estudo, tudo mais. Mas é interessante isso, porque hoje em dia, muita gente que tem consultoria online, o cara às vezes até diz que é natural, mas toma um negocinho Não, pra ter um resultado tipo, olha eu, sim, sabe? E acaba que vende uma mentira, né? Uma vende. ilusão. Eu prefiro vender a pior verdade do que a melhor mentira, porque uma hora a casa cai, cara. Você pode esconder do homem, mas você não esconde de Deus, tá ligado? Uhum. É o que eu penso. Então, é isso. E o resultado veio disso. Então, essa filosofia aí. Você vende o que você acredita, né? Exatamente, total. É o que eu penso. Óbvio, você vem um aluno que toma, eu passo a orientação para ele que tem que tomar e ajudo do mesmo jeito. Porque eu não viro as costas para essas pessoas. Não acho certo também. Mas oriento. Ó, tem problema cardíaco, você pode hipertrofiar seu coração, é isso e aquilo, você vai envelhecer, como seu rosto fica mais velho. Entendeu? Você fica com uma cara mais velha, você quer envelhecer? Não, às vezes você ataca nisso daí, né? Sim. Porque às vezes a saúde, você fala que o cara vai morrer às vezes mais cedo, tem chances de uma probabilidade maior de morrer mais cedo. O cara pergunta, mas vai ser esse ano? Não. Então tá bom. Então dane-se. Vai ser até o carnaval? Não. Mas aí eu também sou da filosofia assim, cada um tem o seu corpo aí, você não fazendo apologia, você não incentivando o outro, né? Você se mata sozinho, né? Mas eu não indico e não acho legal quem indica, não acho legal quem fica falando pra tomar, ou que toma ou deixa de tomar, não acho legal. Não acho legal porque, cara, faz pra você, entendeu? Se mata sozinho, entendeu? Que nem eu tenho muitas coisas que eu faço que eu não acho certo, por exemplo, eu como pessoa, e eu não fico mostrando pra todo mundo. Gustavo, então você tá escondendo o jogo? Não, eu sei que eu sou uma influência. Uhum. Eu sei que eu influencio pessoas. Então, pra que eu vou influenciar do jeito errado? Sabe? Então deixa que eu me lasco sozinho. Eu sei dos prós e contras, que na maioria das coisas erradas é só contra, né? Sim. E é isso. E não influencio ninguém, fico na minha. E tento trabalhar isso para melhorar. Não sou hipócrita, eu tento ir atrás de melhorar. Todo mundo é falho. Todo né? mundo é falho, cara. Todo mundo erra. Mano. Você não precisa expor tuas falhas, né? Exatamente. Se você pudesse dar um conselho pro Gustavo dos 0 seguidores. Um conselho pro Gustavo dos 0 seguidores? Isso. Só faz. Só caminha, só dá o primeiro passo. Porque as pessoas que vão começar, elas têm a tendência de querer enxergar o caminho inteiro. Você não vai enxergar. É igual dirigir de carro. Você põe o endereço ali pra praia, aí você sai de casa. Você já tá enxergando a rodovia? Não, você tá enxergando sua rua. Então vai até sua rua, vai com o que você tem, vai entendendo ali, vai aonde você tá enxergando. Chegou na esquina, aí você tá enxergando a outra rua. Aí agora vai nela. Então, por exemplo, só faz. Começa com o que você tem. E aí você vai, com o tempo, enxergando outras possibilidades, outras coisas. Antigamente eu estudava muito mais, hoje eu ainda estudo, mas antigamente eu estudava muito milionário, o pessoal que tinha um shape e tudo mais. Mano, o que esses caras têm que eu não tenho, cara? Porque a diferença deles pra mim, eu tenho um cérebro, tenho 2 braços, 2 pernas, eu consigo desenvolver. Pode ser mais devagar, mais rápido, mas qual que é a diferença? Aí você vai ver, eles fazem. Eles vão fazendo, vão aperfeiçoando. Eles têm grande império, uns grandes impérios, grandes sistemas e tudo mais, que nem hoje a pessoa fala, nossa, o Gustavo tem curso no negócio dele, tem vídeo mostrando o exercício, tem dieta, tem tudo. Eu comecei com o exercício no WhatsApp. Vai fazer supino primeiro, num treino A, no WhatsApp. Sem nada. E fui aperfeiçoando. Depois coloquei um aplicativo para a pessoa. Depois procurei fazer um cursinho básico, um checklist para a pessoa anotar as coisas dela. E foi, né? Troca ideia no WhatsApp, fui melhorando, entendeu? Aí você vai caminhando, então só faça. Não espere a perfeição. Você fala, não, mas eu vou esperar comprar um celular melhor. Não, cara, faz com o celular que você tem, Eu com tenho o conhecimento que você tem. um casal de amigo que é do meio de curso digital e eles regravam o mesmo curso há 5 anos. Então toda vez que eles terminaram de regravar, eles pegam a primeira aula, o que dá para melhorar da primeira aula? E vai regravando e regravando. E aí, recentemente, eu lancei um curso e fui conversar com eles, né? Eles falaram, cara, o primeiro é o mais difícil, né? Porque você não tem nada. Então, você tem um papel em branco, e agora? O que eu vou ensinar?
E aí depois as dúvidas dos alunos, você fala, puta, não falei disso na aula, vou colocar. E aí você vai aprimorando, mas no começo você só tem nada. Né? E se você não fizer nada, você vai ter nada. E dá o primeiro passo, e para de medo, para de frescura, tipo, ah, não, mas o ângulo, a luz, que se lasque tudo. É o que eu falo, o que você tem de melhor para... Você pega um negócio, o que de melhor pode acontecer e o que de pior pode acontecer? Cara, seu Instagram não tem visualização nenhuma. Uhum. O pessoal já tá nem aí pra você, pra nada. Então posta qualquer coisa, vai postando. Aí você vai aperfeiçoando. E você vai vendo que dá certo. E você vai vendo que vai melhorando as coisas, entendeu? Aí você vai aperfeiçoando, vai colocando uma coisa ou outra. Eu fazia vídeo, por exemplo, fazendo um exercício e narrando em casa, que eu tinha vergonha de falar na academia. Uhum. Não tinha shape, não tinha autoridade, não me sentia... Mas fazia mesmo sem autoridade, mesmo sem o celular do ano, mesmo sem tudo, eu ia fazendo do jeito que eu ia. E as pessoas gostavam. Ajudava uma pessoa ou outra. E aí você vai crescendo em tudo e vai aperfeiçoando. E tem outra, né? Se você tá fazendo o exercício, às vezes você tá ofegante, né? Você não sabe falar. Entendeu? E Também. aí você vai lá e narra. E narra. Hoje tem caras que são grandes que fazem vídeos narrados e dá super certo também. Entendeu? Dá super certo também. O negócio é fazer. Parar de frescura e fazer. Teve até um amigo meu aí, personal, que veio presencialmente falar comigo sobre, Gu, me ajuda e tudo mais, que eu quero fazer um online, eu quero ter mais liberdade geográfica e de tempo para poder fazer minhas coisas, eu quero ter mais dinheiro. Me ajuda, que ele me ajudou muito no personal presencial na época. Eu falei, não, vamos lá, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa trava. Não, mas se eu fizer... Não, vou tirar uma foto melhor. Cara, eu falei uma coisa simples. Eu falei, troca essa foto aí do perfil seu, no Instagram, e bota essa daqui, ó. Tipo, era a mesma foto, só que a foto dele tava com fundo tampado, alguma coisa assim. Eu falei, não, só tira esse negócio tampado que tá muito profissional, tá muito artificial, e as pessoas não se conectam. Então bota uma foto sua normal, cara. Só troca essa mesma foto e bota a foto normal. Passou 2 dias, ele não trocou, aí eu pressionei ele, falei, e aí, meu? Aí ele, Gu, vou fazer o bagulho no meu tempo, ano que vem eu vejo. Aí a pessoa não faz. Sim. Então, aí eu falei, então tá bom. Aí ele até falou, deixa que eu vou fazendo no meu tempo. Ele até desacelerou, assim, sabe? Ele mandou mensagem assim. E tá tudo bem, cada um no seu tempo. Né? Não, e cada um tem uma fome, né? Cada um tem uma fome, entendeu? Só que a pessoa não faz. Basicamente a pessoa não faz. Fazendo, tudo vai se encaixando. Com a carroça andando, as melancias vai se ajeitando, entendeu? Então é isso. Vamos caminhando aqui para finalizar nosso episódio. Eu queria que você desse uma dica pro cara que ou tá fazendo educação física, ou já é formado, mas está numa rotina miserável, está se matando de dar aula, não sobra dinheiro e não sabe mais o que fazer. Para essa galera mudar de realidade, né, e ter um crescimento exponencial, assim como você tem tido. Queria que você deixasse uma mensagem para eles. Você vai continuar se lascando. Vai continuar se lascando e de verde e amarelo. Só que você tem que ter... Você tem que entender que... Caramba, como eu vou explicar? Como é a pergunta mesmo? Eu buguei. Eu quis explicar tanta coisa. Vamos pegar o cara ali, ó. Porque assim... Eu não sei explicar nada. A rotina do personal, ela é miserável porque no horário comercial tem menos aluno. Porque os alunos estão trabalhando. Certo. Então sempre o cara começa a dar aula às 6 da manhã, termina às 11 da noite. Tá. E no meio do dia muitas vezes tá vazio. Né? Tá. Esse cara que não aguenta mais essa vida, o que ele pode fazer para mudar a realidade dele? Ele pode ir para o online. O online ele te dá mais essa liberdade de tempo e dá mais rentabilidade, você consegue escalar mais, consegue mais dinheiro e mais tempo, que eu acho que é o que vai solucionar o problema dele, né? Para isso ele vai ter que se lascar e trabalhar mais ainda por um tempo, fazer tudo sozinho como eu fazia antes, e se lascar de verde e amarelo, entendeu? Mais ainda, porque sempre dá para se lascar mais ainda, pode ter certeza, por um tempo. Plantar ali por um tempo mais ainda, para depois ele, no futuro, ter paz, aos poucos e tirando. Aí vamos supor, o cara não faz 10 mil reais de personal presencial e faz 0 reais de online e tem a tarde livre, começa a postar os vídeos, começa a pegar capital um aluno ou outro de online, fez 1.000 reais de online, faz igual eu fazia, fez 1.000 reais de online, tira 1.000 reais de aluno presencial. Continua com os 10, mas você já está migrando. Aí você se lasca mais um pouquinho e pega mais 1.000 de online. Aí você está com 2.000 de online e 9 de presencial. Aí tira mais um.
Aí você vai entendeu? Você Vai não vai trocando. vai fazendo essa gestão para você conseguir migrar para online sem se lascar financeiramente, entendeu? Nessa época eu já morava sozinho, então eu não podia deixar de ter o dinheiro. Então você vai fazendo isso, só que você tem que se lascar um tempo a mais ainda do que você já está cansado para você ter esse pro aí. Para você ter essa vantagem lá no futuro. Que eu tenho certeza, se botar uma arma na cabeça dele e falar, trabalha mais 1 hora, mais 2, ele vai trabalhar, ele não vai, entendeu? Então, mas ele vai ficar mais cansado? Vai. Mas paciência por um tempo, é o processo, é o sacrifício que vai ter que fazer. Que quando é pros outros, a gente faz, né? Agora, quando é pra você trabalhar pra você... Você entendeu? Eu fico com essa pergunta pra mim mesmo, assim. Às vezes eu rendia, uma circunstância ou outra, eu rendia mais pros outros que pra mim mesmo. Mas é isso, é por conta dessa cobrança, é por conta desse... Quando é pra você, você vai, às vezes faz com jeitinho, né? Quando é pros outros, você fala, eu tenho que fazer, ele vai me demitir. Uhum. A pessoa não tem uma sensação, essa mesma ideia às vezes, né? Eu fico me perguntando às vezes, por que eu não me toco às vezes nesse sentido? Porque às vezes eu sou meio vagabundo mesmo, assim. Uhum. Às vezes eu não quero treinar do jeito que tem que ser treinado, às vezes eu vacilo na dieta. Só que esse é o meu trabalho. Sim. E se dependesse de outro pra receber isso e tudo mais, tá entendendo? Aí eu fico me perguntando às vezes. Mas é isso, a gente é humano, a gente erra também, né? Exatamente. Otávio, muito obrigado. Obrigado, viu? Foi um Valeu. episódio muito Da hora. enriquecedor, é muito Da legal ver tua história. Agora, só tem uma pergunta pra você. Diga. Desculpa te cortar. Sabendo disso tudo, que conselho você daria pra mim ou uma visão que você gostaria de passar pra mim? Você é um cara mais velho, você é um cara que tá mais estourado que eu. Eu admiro isso. E uma outra coisa que eu faço é projetar. Uhum. E não ter o orgulho de perguntar. Eu quero só saber qual a visão que você podia me passar, uma ideia. Cara, eu no teu sapato, eu investiria em curso mesmo. Eu acho que você tem muito a conquistar nessa área educativa. Você já tem toda a experiência. Ó, tem um monte de gente que me pergunta assim, cara, como é que eu posso começar a gravar, dar aula e tal, e ser professor? Eu falo, faz um curso de palhaço, mano. O curso de palhaço, ele tira toda a sua vergonha. Legal. E aí você consegue não se importar com coisas que a gente tem vergonha de falar em público e tal. E o curso de palhaço, ele quebra isso, né? Então, o que eu falaria pra você já tem a tua história aí de Capitão América, de buffet infantil e tal, então isso aí você já não tem. De vergonha de se expor. Grava mais curso. Grava mais aula. Isso aí é um outro negócio que é escalável, né? Sim. E que pode Aumentar a render. esteira de produto nisso, né? E também assistir outros cursos e tudo mais pra ter esse entendimento pra usar, né? Exatamente. Legal. Daqui 1 ano a gente vai estar forte nisso. Boa. Vamos ver como é que vai ser. É isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma pela vez. tua presença aqui. Tamo junto, hein? Galera, nosso episódio fica por aqui. Nos vemos no próximo Oficialcast. É nóis. Tamo junto.